Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem, se você é vestibulando e quer algumas dicas sobre temas recorrentes na prova do Enem de História, fica ligado nesse vídeo até o final porque nós vamos abordar os principais tópicos dos últimos anos cobrados pela prova do Exame Nacional do Ensino Médio, principal vestibular hoje dentro do Brasil. Bom, primeira dica. A gente sabe que o Enem cobra muito mais temas ligados à história do Brasil do que à história geral. Então, período colonial, Brasil Império, República, toda a história do Brasil como um todo é mais recorrente na prova do Enem do que os assuntos de história geral. Isso não quer dizer que não cai história geral, tá, gente? Sim, cai. Só que a recorrência de questões de história do Brasil, a intensidade, nas últimas provas, ela é bem marcante, como você pode observar se você pegar, por exemplo, aí os 5 últimos exames, as 5 últimas provas. Então vamos lá, algumas dicas de tema. Primeiro, do período colonial, o Enem gosta de cobrar muitas questões sobre escravidão, seja escravidão indígena ou escravidão de origem africana e as suas complexidades. Aliás, não só a escravidão, mas as heranças da cultura afro-brasileira, heranças da cultura indígena, são temas bem recorrentes na prova do Enem, beleza? Digamos que nos últimos 10 anos, se você for buscar aí as últimas 10 provas, em toda a prova você tem no mínimo uma questão sobre escravidão ou sobre heranças da cultura afro-brasileira, certo? Segunda dica, também de história do Brasil. Período imperial. Brasil Império. Primeiro reinado, regência, segundo reinado. Dando um destaque maior para o segundo reinado, porque é o período mais longo, ali em 1840 até 89, o reinado do Pedro II, e que por ficar 49 anos no poder, é o governante que ficou mais tempo no poder na história do Brasil, ali você tem uma série de transformações muito importantes, envolvendo o café, envolvendo a construção de uma identidade nacional, a ideia de ser brasileiro, a noção de pertencimento, o próprio fim do tráfico de escravos, a questão abolicionista, o processo de abolição da escravidão, ali no final do século XIX, todas essas questões são recorrentes na prova do Enem também. Mais segundo reinado e primeiro reinado do que a regência, tá? Já caiu questão sobre a regência, mas é mais comum aparecer questões sobre primeiro e segundo reinado, os governos de Pedro I e Pedro II. Tranquilo? Anotem as dicas aí. Terceiro assunto, terceiro tema. Falamos de escravidão no período colonial, Brasil Império, primeiro e segundo reinado principalmente. E um dos assuntos que o Enem mais gosta, pessoal, é o período republicano no Brasil. A Primeira República ou a República Velha, como a gente chama. Que dividimos em República da Espada e República Oligárquica. Não é isso? E da Espada é uma parte curtinha, foi só de 89 a 94, o governo dos militares ali, Deodoro e Floriano, e a maior parte dessa república oligárquica dura de fato ali de 1894 a 1930. A Primeira República tem na república oligárquica o seu maior período. É o momento do coronelismo, do voto de cabresto, do café com leite, da política dos governadores. Esses são conceitos chave para que você possa compreender a dinâmica do processo político da época. Mas não só desses conceitos o Enem cobra na sua prova, não. Vive na sua prova. O Enem gosta muito também da temática dos movimentos sociais. Então você pode observar que em diferentes provas já foram cobradas a Guerra de Canudos, questões sobre o movimento do contestado lá no sul do Brasil, você tem Revolta da Chibata, movimento operário, a Revolta da Vacina, todos esses, o cangaço também, todos esses movimentos sociais da Primeira República são recorrentes na prova do Enem. Deem uma atenção especial para esse tema. Ok? Pós-República Velha, a gente entra na Era Vargas. E, galera, Vargas é um tema forte para qualquer vestibular, não é isso? A gente não pode desconsiderar o Getúlio Vargas de nenhuma prova. Então, a gente sempre vai apostar na Era Vargas. Lembrando que Era Vargas é uma coisa, segundo o governo Vargas é um outro contexto. Segundo o governo Vargas é nos anos 50, é no chamado intervalo democrático. Esse intervalo democrático que eu citei, ele vem logo depois da Era Vargas. Pega ali os governos do Dutra, Getúlio, o segundo governo Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart. Tudo bem? E aí termina com o golpe civil-militar de 64. Esse período, ele também é importante para a tua prova. Aliás, galera, todo o Brasil republicano é importante. Seja Era Vargas, seja esse intervalo democrático, a própria ditadura civil-militar, você tem questões do Enem recorrentemente sobre esse tema. Ano passado não caiu por conta das questões políticas que nós vivemos hoje em dia, das polêmicas e tal, mas é um tema que a gente não pode desconsiderar, tá? A incidência dele nos últimos anos é bem significativa. E o que a gente chama de Nova República
é o período pós-ditadura, né? A redemocratização, de 85 para cá. Governo Sarney, depois governo Collor, e aí já entra nas questões mais recentes, tá certo? Ou seja, a gente fez aqui uma viagem pelo tempo na história do Brasil, certo? Privilegiando alguns temas especificamente. E de história geral, Casale? Bom, gente, alguns assuntos que marcam a transição entre épocas são importantes de serem estudados com um pouquinho mais de carinho e de atenção. Exemplo, Revolução Industrial e Revolução Francesa. São temas que marcam a transição da Idade Moderna para a contemporânea. É um divisor de águas, né? A Revolução Industrial, ela acontece na Inglaterra a partir da metade do século XVIII e a Revolução Francesa na segunda metade do século XVIII. Esses assuntos, esses temas, eles não estão restritos só à órbita de Inglaterra e França. Eles têm impactos universais, internacionais. Por isso são temas muito importantes. A gente nunca pode deixar essas revoluções de lado. Século XIX, falar de imperialismo e das heranças do imperialismo, né? Ou do neocolonialismo, como a gente chama, que é aquele processo ali de colonização e exploração, principalmente de África e Ásia. Século XX, a gente tem que dar um destaque especial para as guerras mundiais e para os fascismos, porque a temática do fascismo é algo que dialoga muito com o crescimento de discursos neofascistas ou neonazistas que a gente observa hoje em dia, ok? O crescimento das extremas-direitas em alguns países. Então é um tema que acho que vale a pena você dar uma atenção especial. Depois da Segunda Guerra, galera, praticamente tudo é Guerra Fria, né? Então é meio clichê eu falar que Guerra Fria é importante, porque tudo depois da Segunda Guerra Mundial se insere na Guerra Fria. Então ali dentro, por exemplo, as independências afroasiáticas, que a gente chama de maneira bem eurocêntrica, né, de descolonização afroasiática, as independências de África e Ásia, é um tema muito importante. As discussões sobre as heranças dessas independências, as guerras civis na África, a questão do debate, né, racial, a desconstrução do discurso racista que vem desde o século XIX, do darwinismo social, tudo isso já foi cobrado em questões na prova do Enem, ok? As tensões entre Estados Unidos e União Soviética, a Guerra Fria no seu auge ali, que seria, por exemplo, a crise dos mísseis envolvendo a questão de Cuba, a Guerra do Vietnã, os movimentos de contracultura nos anos 60. Eu sei que eu estou falando muitos tópicos, mas como é um vídeo, você pode parar, voltar e repetir aí o que eu estou dizendo. Tudo bem? Esse foi só um apanhado, galera, uma tentativa de tornar os seus estudos um pouquinho mais objetivos, baseado aí nas últimas provas do Enem, nos últimos anos. Temas que a gente citou aqui, que são recorrentes para a sua prova. Tá certo? Portanto, bons estudos. Invistam o tempo de vocês de maneira objetiva nesses assuntos recorrentes, porque de fato o Enem é uma prova que você já consegue observar uma tendência. Então esses temas são muito presentes, vale a pena você olhar com carinho, sem desconsiderar os demais. Tá certo? Beijo pra vocês, bons estudos, um abraço, valeu galera, tchau, tchau.